Welcome back to the show. As you can see, I'm joined by new guest Hassan. Bem-vindo de volta ao programa. Como você pode ver, eu estou aqui com um novo convidado, Hassan Safanijad. Antes da nossa conversa, vamos às últimas notícias. Parece que Donald Trump está sabotando o próprio acordo. Os Estados Unidos, por meio de Donald Trump, anunciaram que vai haver uma reunião, supostamente amanhã, em Doha, uma reunião para conversas técnicas. Mas o Irã rejeitou essa afirmação, dizendo que os Estados Unidos cometeram grandes atos de agressão contra o país. A agência Tasnim News informou que rejeita a afirmação feita pela Axios de que haveria conversas técnicas amanhã. Segundo eles, não existe nenhuma data acordada para a continuação dessas negociações. Isso acontece depois que o Irã reagiu com dureza a vários ataques dos Estados Unidos no fim de semana e enviou um alerta muito forte a Washington. De acordo com o canal Iran International, que é pró-Israel, o Irã teria dito que as bases americanas vão enfrentar o inferno no futuro e na próxima fase dessa guerra, caso os Estados Unidos continuem violando os acordos de cessar-fogo. Então, Hassan, seja bem-vindo ao programa. Como você está? Obrigado por participar hoje. Welcome to the show. How are you doing? Thanks for joining me today. É um prazer estar no seu programa e obrigado por me convidar para essa conversa com você. Of course. Well, your thoughts on Claro. Bom, o que você acha dos últimos acontecimentos? O que está acontecendo aqui? É claro que há manipulação de mercado envolvida. Os Estados Unidos, aparentemente, durante o fim de semana, quando os mercados estavam fechados, atacaram o Irã 2 vezes, dizendo que atingiram sistemas de telecomunicações, defesas aéreas, tudo ao longo da costa do Estreito de Hormuz. Agora, o Irã respondeu e não está participando de negociações neste momento. Mas qual é a sua reação a esses desdobramentos? O Trump está dizendo algo completamente diferente. Certo. Então não é a primeira vez que isso acontece. Obviamente, durante toda a guerra, a gente tem visto o mesmo padrão se repetindo. Mas o que eu lamento é que a declaração do lado iraniano também não dá para confiar totalmente, infelizmente. Eu sou muito pró-Irã, sou pró-eixo da resistência. O que a gente tem visto é que, por exemplo, quando o assessor de imprensa da equipe de negociação iraniana diz sem negociações por enquanto, esse por enquanto dura tipo 2 horas, né? Então eu realmente não sei se essa reunião vai acontecer ou não. Sou como qualquer outra pessoa. Não tenho nenhuma informação sensível sobre isso para compartilhar com o seu público, infelizmente. Eu tenho algumas coisas sobre a parte militar. Eu tenho acesso a certas informações sobre o próprio exército, mas não sobre o envolvimento militar nas negociações em si. Agora sobre a manipulação do mercado. Só um ponto rápido antes de entrarmos na conversa mais ampla. Você mencionou a manipulação do mercado e o fato de que o momento em que esses ataques acontecem é muito específico. Depois que o mercado fecha, eles realizam os ataques. Antes de o mercado abrir, falam sobre as negociações. Tudo isso é relativamente secundário. Não quero minimizar a grave violação do cessar-fogo pelos Estados Unidos. Mas, na minha visão, eu avalio como o mercado deve reagir e planejo o futuro com base no número de embarcações e de petroleiros que cruzam o Estreito de Hormuz. Pelo que eu sei, apesar de eu ser crítico ao governo iraniano por limitar a capacidade das Forças Armadas do Irã de realizar o tipo de ataque que eu sei que, por exemplo, a Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária quer fazer, ou o tipo de ataque que eu mesmo gostaria de ver, especialmente em relação aos Emirados Árabes Unidos e ao Catar, que de certa forma têm ficado isentos das retaliações iranianas, o que é muito triste. Mas do meu ponto de vista, a gente precisa olhar para o número de embarcações que passam pelo Estreito de Hormuz. E se não me engano, 2 dias atrás, hoje é 29 de junho, se eu lembrar direito, desculpe, usamos um calendário diferente. Então foi no dia 27 de junho que em um período de 24 horas, apenas 40 embarcações cruzaram o Estreito de Hormuz.
the Strait of Hormuz. Now, about 70% of them chose this. Agora, cerca de 70% deles escolheram o Corredor Sul, a Rota Sul. Existem 3 rotas no Estreito de Hormuz: a Rota Norte, a Rota Sul e a Rota TSS. Esqueci o que essa sigla significa, mas é a Rota do Meio, certo? Acho que é algo como separação de tráfego. Então, essa Rota do Meio está bloqueada, certo? Nenhum navio pode passar por ali. A Rota Norte é controlada pelo Irã. A Rota Sul é controlada por Omã. E, infelizmente, 27 navios, de um total de 40, passaram agora pela Rota Sul. Estaria tudo bem se fosse Omã conduzindo isso, mas, infelizmente, eles cruzaram com a orientação da Marinha Americana. E é aí que está o problema. The American Navy, right? That's the issue here. While I do not like this dynamic. Então, embora eu não goste muito dessa dinâmica que está acontecendo aqui, eu entendo que estabelecer controle sobre o Estreito de Hormuz em tempos de paz é importante e infinitamente mais difícil do que fazer isso no meio de uma guerra. Durante uma guerra, você simplesmente declara que é uma zona de conflito e faz o que for necessário. Em tempos de paz, é bem mais complicado. Exige ações sutis, medidas mais delicadas. Mas 40 ainda está muito longe do número que víamos antes do início da guerra, que era 139, se eu não me engano. Em média, todo dia, 139 embarcações cruzavam o estreito. E veja, para que os Estados Unidos reabasteçam suas reservas estratégicas de petróleo, ou outros países façam o mesmo, esse número está muito abaixo do necessário. O controle do Estreito de Hormuz ainda está nas mãos do Irã. Eu acho que isso precisa ser tratado de forma mais assertiva. Mas enfim, até agora, tudo bem. Pois é. O Abbas Araghchi fez uma declaração hoje dizendo que o Irã vai sim controlar o Estreito de Hormuz durante todo o processo do memorando de entendimento e que, portanto, haverá consequências se os Estados Unidos violarem esse acordo. Agora, talvez a gente possa entrar na parte militar disso, Assam, porque o que o Donald Trump está dizendo, e, surpresa nenhuma, é que o Irã teria procurado os Estados Unidos dizendo: não, 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 vamos parar todos os ataques e conversar depois que os Estados Unidos atacaram. Ou seja, claro, dando aos Estados Unidos a vantagem nessa situação. Bom, o Irã disse que causou danos bem extensos a bases americanas no Kuwait e no Bahrein no fim de semana em retaliação a esses ataques. Qual é a verdade nisso? Você tem alguma informação sobre isso? Porque neste momento, é realmente difícil entender o que está acontecendo quando esses fatos se desenrolam, já que os Estados Unidos e os países do Golfo não estão divulgando, claro, nenhuma informação sobre a dimensão desses ataques do Irã. E eu imagino que o Irã também não tenha, nesse momento, capacidade de monitorar isso por satélite. Então, o que você acha disso? Você tem alguma informação? What's your thoughts on this? Do you have any information? Okay. First of all, a quick disclaimer here. Ok, antes de tudo, só um aviso rápido. Durante uma guerra, a gente tem aquela famosa expressão, a névoa da guerra. Fazer uma avaliação dos danos de um ataque é algo bem difícil, certo? Mas do meu ponto de vista, por exemplo, os Estados Unidos atacaram uma torre de rádio no Irã. Eles vêm atacando essa mesma torre várias e várias vezes. A essa altura, eu fico me perguntando o que exatamente eles estão bombardeando e como essa torre ainda está de pé. Sinceramente, se alguém tiver uma resposta para isso, me avisa, me manda uma mensagem no X. Eu estou realmente curioso para entender a lógica e o que está acontecendo aí. Eles também atingiram alguns depósitos de drones, só que a produção de drones no Irã é muito rápida e simples, né? Então isso não tem tanto valor assim. Really too much value. I'm referring to CENTCOM by day. CENTCOM has stated. Estou me referindo ao CENTCOM, aliás. O CENTCOM declarou que também atingiu um projeto de produção de minas, ou alguma instalação relacionada a minas, seja de fabricação ou de armazenamento. Mas isso, na verdade, não é tão relevante, por causa do ritmo de produção no Irã. Então, eles não atingiram nada realmente estratégico em relação ao Irã. Claro, não estou tentando minimizar o fato de que, mais uma vez, eles violaram o memorando de entendimento, o artigo 1º do MOU.
Então, sim, apesar disso, eles mostram quem realmente são e provaram pela enésima vez que nenhum acordo com os Estados Unidos vale o papel em que foi escrito. Mesmo assim, dá para lidar com a situação. Yeah, it's manageable. In response, Iran has targeted the Em resposta, o Irã mirou na Quinta Frota, no Bahrein. Na verdade, a Quinta Frota fica lá, é o antigo quartel-general dela. Eles continuam atacando aquele local. Estou me referindo à Força Naval da Guarda Revolucionária, e eles atacaram uma estação de radar em uma base aérea do Kuwait. Eu valorizo mais as estações de radar dos Estados Unidos do que os drones iranianos. É assim que eu avalio as coisas. Olho por olho, não fico particularmente satisfeito com isso. Embora reconheça que provavelmente o dano causado pelo Irã foi maior do que o dos Estados Unidos. Mas o que eu realmente acho um erro, uma tática equivocada, é o fato de que os Emirados Árabes Unidos estão agora fora dos alvos dos ataques de retaliação do Irã. Mesmo sabendo que os Emirados, na verdade, bombardearam o Irã usando drones e caças, sejam caças Mirage ou F-16. Então eu não gosto dessa dinâmica. Fighter jets, so I do not like this dynamic. Well, that's an interesting point. Well, maybe you talk Bom, about esse é what um you ponto believe are the interessante. factors that have Talvez você influenced possa that falar sobre o que, na sua opinião, são os fatores que influenciaram isso, porque eu também percebi, o banco de alvos do Irã parece estar muito concentrado no Kuwait e no Bahrein, enquanto os Emirados Árabes Unidos e o Irã restabeleceram, pelo que eu entendo, laços econômicos. Acho que agora os voos do Irã para os Emirados voltaram a operar. Quer dizer, claro, os Emirados são um país, logo ali do outro lado do mar, muito perto. Mas, ao mesmo tempo, como você mencionou, foram o principal participante da guerra fora de Israel e chegaram a colaborar com Israel, de fato, nas operações que você citou. Então, quais são, na sua visão, os cálculos por trás disso? Por que o Irã teria decidido afastar o foco do seu banco de alvos dos Emirados Árabes Unidos? target bank away from the UAE? Look, there are two ways to look at this, right? Olha, tem duas formas de encarar isso, né? Uma é por uma lente bem cínica e a outra seria mais otimista. Se eu fosse o responsável pelas decisões, eu consigo imaginar que você poderia deixar os Emirados Árabes Unidos, digamos, intocados por um tempo, para que quando começasse a atacar lá, pudesse atingir coisas como os empreendimentos de negócios que, por exemplo, o Elon Musk tem por lá. Certo. Então você não quer atingir de fato essas grandes, digamos, empresas privadas, que na verdade são contratadas militares, como a Microsoft, a Amazon ou os empreendimentos do Elon Musk. Microsoft, Amazon, Elon Musk's ventures, these are military contractors. Essas são empresas contratadas pelo setor militar, certo? Então eu consigo imaginar que até certo ponto talvez faça sentido para elas não fazerem isso. Mas o que realmente me assusta é que existe e é bem difícil para mim falar sobre isso, é sobre a economia, sobre a corrupção e sobre as elites que têm interesses e negócios nos Emirados Árabes Unidos. Infelizmente, eu acho que é isso mesmo. Quando o presidente do Irã apareceu na TV e disse algo como: sentimos muito por estarmos atacando os países árabes sionistas no Golfo Pérsico. Ele meio que pediu desculpas por isso, ainda que de forma implícita. Tipo, quando ele disse aquilo, o que era completamente falso, porque o Irã estava atacando bases americanas dentro desses países, que não são considerados, digamos, território deles. É território americano, certo? Que é parte do conflito. Mas essa reclamação meio que diminuiu quando os generais da Guarda Revolucionária, os que tomam as decisões, pararam de realizar ataques mais amplos contra os Emirados Árabes Unidos. Então isso faz a gente se perguntar, será que existem laços financeiros com os doadores do presidente que acabariam desestimulando ataques contra os Emirados? Isso sempre aconteceu. Se você lembrar dos protestos no fim de dezembro de 2025, começo de janeiro de 2026. The problem started
Sabe, o problema começou lá no bazar iraniano e o resultado foi manipulação da moeda. O que muita gente esquece é que naquela época o Irã dependia de alguns representantes nos Emirados Árabes Unidos para enviar os dólares que tinham conseguido administrando, basicamente, os bens e as propriedades que tinham sido confiados a eles, certo? Só que, infelizmente, essas pessoas não fizeram isso de propósito. Por isso, no Irã, algumas pessoas usam uma expressão, não no sentido literal, não que os políticos tenham feito isso, mas para dizer que existe um grande capital dentro do Irã com interesse nos Emirados. E, infelizmente, eles fizeram coisas erradas. E aí, de novo, a gente fica se perguntando se isso não é uma repetição daquele episódio. It makes you wonder if this is the repetition of that episode. Hmm. Yeah, well, these are all good questions. Now, Sim. Bom, essas são todas ótimas perguntas. Agora, outro ponto que eu queria abordar é que tem surgido cada vez mais críticas contra o Irã por causa da sua participação no processo do memorando de entendimento. E eu queria saber a sua opinião sobre isso. Em especial, Israel continua atacando o sul do Líbano. Eles acabaram de assinar esse acordo com os Estados Unidos e com o que chamam de governo libanês, o que na prática mergulhou o Líbano num caos total. E claro, há outros acontecimentos em andamento, como no Iraque, e por aí vai. E naturalmente, a grande questão que está na cabeça de todo mundo, a Palestina. Qual é a sua visão sobre a participação do Irã nesse processo e sobre as críticas que ele vem recebendo? De que, por causa disso, não tem feito o suficiente pela resistência? Alguns até dizem que o país estaria priorizando seus próprios interesses acima da resistência. Como você responde a isso? How do you react to that? You know, it reminds me of a protest that I was leading when I was Sabe, young. isso me lembra de um protesto que eu estava liderando quando era mais jovem, quer dizer, mais jovem do que agora. Não que eu seja exatamente um adulto, mas eu estava à frente desse protesto. E eu não escolhi, de verdade, ser a pessoa que lidera o movimento e tudo mais. Mas chegou um momento em que eu estava tentando negociar um acordo, e o problema foi que outras pessoas se envolveram e o movimento acabou saindo dos trilhos, sabe? Aí eu tive que recuar e simplesmente deixar o movimento que, de certa forma, eu mesmo tinha começado. Eu critico muito o MOL, tenho vários pontos contra o MOL. Mas, infelizmente, tem gente que não entende isso e acaba olhando só o que você escreveu lá no seu X. They actually look at what you have written on your X and then you use your own words, but not E aí, understanding você usa as suas próprias palavras, mas sem entender o peso que elas carregam. E eles acabam distorcendo isso de um jeito que alguém como eu, que é contra o memorando de entendimento, acaba ficando numa situação desconfortável, tendo que ir a vários programas em vez de simplesmente defender a própria opinião. Aí eles dizem, olha pessoal, na verdade não é bem do jeito que vocês estão dizendo. Não é tão ruim assim quanto vocês estão falando. O primeiro ponto é o seguinte, eu escrevi uma análise sobre o memorando e fui artigo por artigo mostrando as falhas que existiam, certo? E eu fiz isso antes mesmo de saber qual era a opinião do líder iraniano. Mais tarde, acabou que o líder iraniano também era contra. Então eu nem sabia que no fim das contas eu tinha a mesma opinião que ele. I'm actually having the same opinion as the Iranian leader. And back at that time, it took a lot of guts. Naquela época foi preciso muita coragem, porque o Partido Reformista tentava apresentar aquilo como algo aprovado pelo líder iraniano. Pois é, então foi um ato de coragem da minha parte escrever aquilo. Mas agora a gente vê as pessoas exagerando tudo. Uma coisa que eu percebo com muita clareza nas críticas ao Irã por aceitar o memorando de entendimento é o foco no que o Irã teria ganhado e nos prejuízos causados aos Estados Unidos. Ainda que de um jeito bem distorcido, sem entender o tipo de dano que o Irã também sofreu. Vou te dar um dado rápido, por exemplo. 7.000 megawatts de eletricidade foram destruídos em ataques dos Estados Unidos e de Israel contra usinas de energia iranianas, não usinas nucleares. E hoje mesmo saiu uma notícia na BBC dizendo que 1.300 pessoas foram mortas. Today, a piece of news was published on BBC. It said 1,300 people have been, they have died
as a result of heat exhaustion. Elas morreram por causa da exaustão pelo calor, porque a temperatura nos países europeus subiu. A Alemanha, por exemplo, chegou a um recorde de 41 graus Celsius. Você sabe a que temperatura chega no Irã? Chega a 58 graus Celsius. Para quem vive nos Estados Unidos, isso dá mais ou menos 138 Fahrenheit. Nessa temperatura, sem ar-condicionado, você morre. E ainda tem gente que não entende o que os iranianos estão passando e pergunta: por que vocês não continuam lutando? Quer dizer, é sério? Quem se importa com o fato de que tivemos apagões no verão passado? Então a gente já tinha um déficit entre o que consome e o que produz. 7.000 megawatts de eletricidade foram adicionados a esse déficit, certo? E agora o país se vê numa situação em que não faz muito sentido o Irã continuar arriscando basicamente a vida dos seus civis por causa do calor extremo, né? Se 1.300 pessoas morreram na Europa, quantas morreriam no calor do Irã? E não é só isso. Dizem, por que vocês não continuam com o bloqueio do Estreito de Hormuz? Eu não sei se você chegou a ver isso, mas é verão agora. Estamos no verão, o que significa que a demanda por gás não está no seu pico. Por que o Irã continuaria fechando o Estreito de Hormuz e usando essa vantagem que tem? Porque eu realmente acredito que quando você usa uma ferramenta muitas vezes, ela perde o fio, certo? Então é preciso usar seus instrumentos de forma inteligente, de forma estratégica. Por que fazer isso no auge do verão, em vez de fazer quando dói mais, que é no outono, no inverno? E claro, tem também o fato de que cerca de 25% da produção de gás iraniana foi destruída em ataques dos Estados Unidos e de Israel. Então a gente também precisa levar em conta que o Irã precisava de um acordo. O país não conseguia exportar petróleo por causa do bloqueio naval americano. Mas as pessoas ignoram isso e dizem, mas existem as frotas sombrias. Uma pessoa que me responde falando de frota sombria mostra na verdade que não faz ideia do que está falando. Só está repetindo um termo que ouviu por aí. Porque se essas frotas sombrias chegam aos portos iranianos, elas deixam de ser sombrias, deixam de ser invisíveis para os Estados Unidos. Elas vão ser sancionadas. Você pensa antes de falar, mas tem muita gente com uma confiança enorme que fala tudo com uma certeza absoluta. E isso, infelizmente, envenena o debate. E de novo, fechando o ciclo aqui, eu acabo tendo que vir e defender uma política da qual eu mesmo sou crítico. Yeah, I think those are important points. I mean, on É, one hand, eu acho que esses são pontos importantes. Quer dizer, por um lado, claro, para Irã e para o mundo, tomar a decisão de entrar em negociações com os Estados Unidos não é uma decisão pequena. E é uma decisão sobre a qual provavelmente há muitos motivos para discordar. Mas por outro lado, a ideia, e eu tenho tentado dizer isso nos meus programas, de agir como se as sanções sobre o petróleo, o alívio dessas sanções, o fim do bloqueio naval, ou até a questão dos ativos congelados, não fossem algo importante para o Irã, seria ignorar o fato de que os iranianos também estão envolvidos nisso. Se você vai resistir à agressão dos Estados Unidos e de Israel, e fazer parte do chamado eixo da resistência, então ver as coisas piorando cada vez mais, a vida ficando cada vez mais difícil, não é algo que qualquer governo que se preze possa simplesmente ignorar. Então, eu acredito que a situação é muito mais complexa do que simplesmente o Irã está negando seus princípios. than just Iran negating its principles. Can I just quickly interject because I forgot to address Sure. one Posso thing só that you- interromper rapidinho, porque eu esqueci de comentar uma coisa que você mencionou? This is not- Olha, isso é uma retirada tática, não é uma retirada estratégica. O Irã continua buscando a mesma coisa. Os membros do Conselho Supremo de Segurança Nacional deram garantias ao líder iraniano de que vão alcançar os mesmos objetivos, o mesmo conjunto de metas que ele determinou para eles. Em vez de fazer isso pela guerra, eles vão escolher o caminho da negociação. E é difícil, e eu não acho que isso vá levar a lugar nenhum.
Mas eu acredito que se você tiver a mentalidade certa, e aqui eu estou falando dos funcionários do governo iraniano, que eu acho que não tem esse tipo de mentalidade, mas se tivessem, entenderiam que precisam de um respiro, que precisam liberar aqueles ativos congelados. 12 bilhões de dólares não é pouca coisa para o Irã. O orçamento do Irã fica, na verdade, entre 41 e 50 e poucos bilhões de dólares. Estou falando do orçamento geral. Existe também o orçamento total, mas 60% dele vai para certas empresas. É bem complicado, mas o que eu estou dizendo é o orçamento que vai direto para o governo iraniano. Algo em torno de 41 a 50 e poucos bilhões de dólares, certo? Então, quem pode chegar aqui e me dizer que 12 bilhões de dólares é pouco dinheiro? Que isso não faria diferença no aparato militar iraniano, na economia militar do Irã, para reconstruir a infraestrutura que foi danificada durante a guerra? Se a mentalidade for de que isso não vai durar e que é melhor usar para se rearmar, se mobilizar e se preparar para uma próxima guerra, aí sim faz sentido. Bom, você disse que não acredita necessariamente que a liderança iraniana pense dessa forma, mas acredita sim que existam líderes iranianos, tanto militares quanto de outras áreas, que pensam assim. Então parece que há talvez um debate ativo, o que pode ser algo saudável para um governo. É bom ter debate, ter discordâncias baseadas em diferentes interpretações do que seria o melhor para os interesses do Irã e, claro, para outras grandes questões também. Mas eu queria saber a sua opinião sobre isso, sobre a ideia de que o Irã está, digamos, num tipo de beira do precipício. Muita gente fala sobre o aumento do poder, do status e da influência do Irã. Mas, ao mesmo tempo, o país ainda precisa lidar com vários grandes desafios, todos acontecendo ao mesmo tempo. Então você acredita que o Irã tem capacidade de conduzir esse navio na direção que parece ser a que você gostaria? Ou seja, usar essa situação para ganhar tempo, em vez de buscar concessões cada vez maiores? Olha, uma das coisas que... Bom, antes de tudo, eu quero reconhecer algo que você mencionou. Sim, dentro do aparato político iraniano existe uma divisão. Quer dizer, essa divisão não é sobre os objetivos gerais, mas sobre as táticas que devem ser usadas. E você está absolutamente certo. No aparato de tomada de decisão militar, a alta cúpula das Forças Armadas acredita firmemente que isso não vai levar a lugar nenhum. E eles estão basicamente se rearmando numa velocidade impressionante, certo? Mas os diplomatas iranianos são mais otimistas quando se trata de buscar um acordo com os Estados Unidos. Então, vamos voltar ao que você estava dizendo sobre o Irã em ascensão. Como você mencionou, a gente está numa situação bem complicada. Ou o Irã consegue se firmar e vir a quarta superpotência do mundo, ou o país vai acabar se fragmentando. Nesse momento, não existe uma terceira opção. É muito difícil imaginar que Israel, sob a liderança do Benjamin Netanyahu, vá mudar alguma coisa. E qualquer um que seja cotado para ser o próximo primeiro-ministro de Israel tenta parecer ainda mais duro em relação ao Irã do que o próprio Netanyahu. Yair Lapid, Naftali Bennett, todos eles criticaram Netanyahu quando o assunto é o Irã. Não para dizer vamos baixar o tom, nada disso. Eles querem aumentar a tensão ao máximo. Entende? Essa é a mentalidade dentro de Israel. E obviamente a gente sabe que, por exemplo, o chefe de gabinete do Colin Powell, o coronel Lawrence Wilkerson, disse uma vez, citando o próprio Colin Powell, que a política externa de Washington é decidida e ditada em Tel Aviv. Certo, essas foram as palavras dele, o então secretário de Estado dos Estados Unidos. Então, para mim é muito difícil enxergar uma terceira opção para o Irã. Mas até agora, as decisões que o Irã tomou mostram que o país está disposto a correr riscos. Deixa eu mencionar uma coisa, e ao mesmo tempo responder à sua pergunta e desfazer um tipo de boato ou propaganda que circula sobre o Irã.
Algumas pessoas dizem que o líder iraniano não aparece mais, que hoje ele tem um papel apenas cerimonial, que perdeu o controle. Pois bem, o líder iraniano afirmou que para o memorando de entendimento ser aprovado, 75% ou mais precisam votar a favor. Caso contrário, ele vai levar o país de volta a um tipo de guerra, certo? Imagina só, ele não fica satisfeito com 50% mais um, ele fala em 75%. Então ele já está pronto para dar esse passo de vetar a opinião de uma grande parte. E nem estamos falando de uma supermaioria como no Congresso dos Estados Unidos, que é algo em torno de 60%. Não, ele fala em 75%. E isso, para alguém como eu, é um sinal muito positivo. Mostra que o líder iraniano está mandando um recado de que estamos numa situação extraordinária, certo? E que ele está disposto a tomar as decisões necessárias. Então, no pior dos cenários, a gente sabe que o líder iraniano está preparado para reagir contra certas visões que o Partido Reformista defende. Porque muita gente tem levantado esse ponto de o reformista isso, o reformista aquilo. E eu também preciso lembrar que o chefe da Guarda Revolucionária, por exemplo, o general Ahmad Vahidi, que foi literalmente o primeiro comandante da Força Quds, basicamente a unidade da guarda responsável pelo chamado Eixo da Resistência, ou seja, a divisão encarregada disso, ele também votou a favor do memorando de entendimento, certo? Então a situação é mais complicada. Mas até agora, a gente sabe que eles decidiram lidar com isso da maneira certa. A questão do controle do estreito também é outro ponto enorme. Para que o Irã consiga ter peso, falando em termos globais, no cenário internacional, ele precisa ter uma forma de influência que seja realmente relevante, algo que faça diferença. E o estreito é exatamente isso. O Estreito de Hormuz é isso. E, obviamente, eu preciso encerrar essa parte com esse ponto. Se as exportações militares do Irã aumentarem 300%, depois da notícia de que o país está fornecendo drones para a Rússia, dá para imaginar o tipo de pedidos de compra que o Irã receberia depois da notícia de ter derrubado um F-35, um F-18 ou um F-15? Então, eu acho que duas coisas vão acontecer em relação ao Irã. Primeiro, o Irã vai ter um papel muito importante ao, de certa forma, enfraquecer a moeda dos Estados Unidos, o dólar, sabe? Ao impor o uso do real iraniano para liquidação de pagamentos pela travessia do Estreito de Hormuz, pelas taxas administrativas, e também pelo fato de que o Irã vai passar a gerar receita de forma bem mais significativa com a exportação do seu equipamento militar. Nesse ponto, Hassan, eu queria te perguntar sobre o Estreito de Hormuz. Você acabou de explicar não só a importância dele, mas também todos esses outros fatores que envolvem o Irã nesse momento específico da guerra. Mas em relação ao Estreito de Hormuz, eu fico curioso sobre a situação com Omã, porque parece haver muitas ideias erradas e talvez mal entendidos circulando sobre como esse controle vai realmente funcionar. Parece que os Estados Unidos estão tentando abrir um corredor com Omã, enquanto Omã e o Irã estão negociando uma gestão conjunta do Estreito. O que você acha disso? Como o Irã lida com essa dinâmica? Existe algum risco à frente em relação à capacidade do Irã de regular e controlar o Estreito de Hormuz, se Omã estiver cooperando com, claro, a parte agressora, que são os Estados Unidos? Qual é a sua avaliação sobre isso? Ótima pergunta. Primeiro de tudo, eu preciso falar sobre o elefante na sala. E toda vez que eu tenho que fazer isso, sinceramente parte meu coração. Porque no Irã, a gente realmente considera Omã um país amigo. Quando o falecido rei de Omã morreu, houve uma reação enorme. Muita gente ficou abalada com aquela notícia dentro do Irã, sabe? A gente considera o sultão Qaboos um homem muito honrado, certo? Então, levando em conta como vemos Omã dentro do Irã, o que eu vou dizer agora
não é algo que me agrada, pelo menos não pessoalmente, tá? Mas o fato é que a Guarda Revolucionária Iraniana realizou um ataque com drone contra um navio que estava violando as regras de navegação marítima e tentando usar o Corredor Sul, que passa bem perto das águas territoriais de Omã. Isso mostra claramente que esse tipo de colaboração e cooperação entre Irã e Omã não está funcionando de forma tão sólida quanto muita gente gosta de dizer, entende? As rock solid as people want to frame it, right? So let's address that elephant in the room. And by the way, Então vamos falar do elefante na sala. E olha, eu acho que as pessoas não deveriam ser duras com Omã. Imagina ser um formulador de políticas em Omã e ter que basicamente navegar entre dois países que estão em conflito um com o outro, né? Então, dá para entender um pouco o lado deles. Mas os tomadores de decisão em Omã ainda não se decidiram. Essa é a verdade, certo? E a presença dos agressores americanos, do exército americano, no Corredor Sul é algo muito claro para todo mundo dentro do Irã e para quem está acompanhando tudo isso de fora. Então, nesse sentido, sim, existe um risco. So, in that sense, yes, there is a danger. But I think that the Iranian diplomats, Mas eu acho que os diplomatas iranianos, e isso é algo pelo qual eu quero dar crédito a eles, porque eu vivo criticando, então vamos dizer que essa é a minha boa ação do dia. Eles realmente entenderam a importância de negociar de forma bilateral com outros países, além dos Estados Unidos. E eu acho que isso é algo que eles precisam continuar fazendo. Dito isso, eu não quero citar o nome do político que pensa assim, porque é meio delicado para mim, mas um político iraniano muito influente, com bastante poder dentro do Irã, acredita que o direito de administrar a navegação marítima no estreito deve estar exclusivamente nas mãos do Irã. should be exclusively in the hand of Iran. And so the Omanis should understand that Então os omanitas precisam entender a oportunidade que o Irã está oferecendo a eles. Porque essa pessoa, de novo, considerando o poder que tem, pode realmente fazer lobby e até vetar certas outras opiniões. Então, quer os omanitas se alinhem com o Irã, quer tentem ficar do lado dos Estados Unidos, a gente sabe que não tem como voltar ao que era antes. É impossível. Os Estados Unidos criaram essa confusão e agora tem que lidar com as consequências. Ou, como diz o ditado, fizeram a cama e agora tem que deitar nela. Essa é a nova realidade no Estreito de Hormuz. and this is the new reality in the Strait of Hormuz. Now, to the question of the Agora, sobre a questão das outras partes, do que parece ser, bom, para ser bem franco, na minha avaliação, o memorando de entendimento, o único valor que eu vejo para Irã é conseguir o que puder. Seja 6 bilhões, 12 bilhões de dólares em ativos descongelados, alívio de sanções, tudo isso ao longo do tempo. Os Estados Unidos e Israel já mostraram que não conseguem nem cumprir esses termos até uma conclusão lógica. Na minha opinião, só de falar em um acordo final, eu nem sei se vai chegar a esse ponto. Como eu estou nos Estados Unidos, eu sei como o governo americano funciona. Eu sou bem cético de que isso vá tão longe assim. Mas, sobre esse ponto que alguns têm levantado e que, tenho certeza, tem te deixado furioso. Eu confesso que tem me deixado bem irritado ouvir isso. Essa ideia de que o Irã agora estaria, digamos, abandonando Gaza por causa das suas limitações, do seu papel limitado, ou do que se percebe como papel limitado, dentro do memorando de entendimento sobre a frente de resistência. O que você acha dessas críticas? Porque não é só sobre Gaza. Dizem o mesmo sobre o Líbano. Afinal, tanto o Líbano quanto Gaza continuam sofrendo com a agressão israelense apoiada pelos Estados Unidos. Queria ouvir sua opinião sobre esse ponto e sobre as críticas que muita gente vem fazendo. Esse assunto tem circulado bastante. Eu sempre fico desconfiado quando essas coisas começam a se espalhar, mas ainda assim acho importante a gente falar sobre isso. Não. Você tem todo o direito de desconfiar desses pontos, porque existe, literalmente, um jornalista israelense, entre aspas, jornalista, que tem ligações fortes com a Unidade 8200, o Eddie Cohen. Ele usou o mesmo termo.
Ele disse, por que Gaza não está incluída no acordo? Isso não é Arã? E também falou, que vergonha para vocês persas, certo? Então ele estava claramente tentando semear divisão. E algumas pessoas, consciente ou inconscientemente, acabam repetindo a propaganda que Israel tenta espalhar. Então sim, você tem todo o direito de ser cético em relação a esses pontos de vista. Mas quando a gente fala do que está acontecendo aqui, primeiro de tudo, as pessoas querem transformar isso em uma questão de sectarismo, certo? Porque dizem assim, por que vocês, iranianos, estão tão vocais, tão intensamente indignados com o que está acontecendo no Líbano, mas não demonstram o mesmo tipo de raiva em relação a Gaza, não é? Eles não dizem isso diretamente, mas querem que pareça uma questão sectária. Agora, a primeira coisa que eu preciso dizer para responder a isso é o seguinte: se for preciso escolher entre o Líbano e Gaza, me desculpe, o Irã deve escolher o Líbano. E tem uma razão muito lógica para isso. O Líbano literalmente entrou em guerra para defender o Irã. Dá para imaginar? Tipo, olha, a gente não vai incluir vocês. Vamos pedir por Gaza, mas não por vocês, porque, sabe, fulano pode se sentir mal, pode achar que estamos sendo sectários. Então, por medo de parecer mal, a gente não vai ficar do lado de vocês. Não, isso é o básico da decência. É o mínimo de respeito. Apoiar quem te apoiou. É o básico da decência. Esse é o primeiro ponto, certo? Mas quando chega nesse nível, é ainda mais do que isso. Quando você tenta negociar um acordo, é claro que você tenta barganhar para cima ou para baixo. Enfim, faz parte. Agora imagina como Israel reagiu. Uma resposta maníaca, genocida, ao 7 de outubro. Primeiro atacaram Gaza, garantiram o controle de Gaza, depois foram para a Síria e garantiram a Síria. Quer dizer, do ponto de vista deles, eu sei que são maníacos genocidas, mas me acompanha aqui, eles foram para cima do Líbano, certo? O Líbano é a última peça do quebra-cabeça. Na ciência da computação, a gente tem algo chamado pilha. Ela basicamente segue a regra do primeiro que entra é o último que sai. Já as filas seguem a lógica do primeiro que entra é o primeiro que sai. Pensa quando você lava pratos e empilha um em cima do outro. Quando vai pegar, precisa tirar o de cima primeiro, certo? Então, algumas coisas seguem o padrão. Primeiro que entra, último que sai. Outras seguem primeiro que entra, primeiro que sai. Essa é uma dessas situações. Se o inimigo avançou dentro do seu território, você não pode simplesmente ir por trás da posição dele e começar a atacar a partir dali. Não, é preciso contê-los. E nesse sentido, conter começa pelo Líbano e depois vai se estendendo gradualmente para a Síria e para a faixa de Gaza. Outra coisa que eu preciso mencionar é que o representante do Hamas, Hazen Kazen, deixou muito claro que o Hamas estava envolvido nas negociações e que eles estavam coordenando suas ações com os diplomatas iranianos. Então, a menos que algumas pessoas queiram afirmar que são parceiros melhores, mas bem informados do que os próprios representantes do Hamas, ou que têm uma superioridade moral maior do que a dos combatentes da resistência e do bureau político do Hamas, a menos que queiram sustentar isso, é muito importante entender qual é a posição do próprio Hamas. E um último ponto. O general da Força Quds do IRGC, o general Kahani, disse isso na televisão nacional, que ele vai reconstruir o Hamas, certo? Então, em todos os níveis que você puder imaginar, dá para ver que o Irã não abandonou Gaza. Mas é muito lamentável que não seja tão fácil para nós iranianos fazer o que 8,3 bilhões de pessoas não estão realmente interessadas em fazer, que é intermediar um cessar-fogo em Gaza. E aliás, desculpe, eu disse que o último ponto seria meu comentário final, mas é o seguinte: já existe algo chamado Conselho da Paz lá, e ele é respaldado por uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Nós não temos influência suficiente para chegar e dizer, sabe de uma coisa, vamos vetar a resolução do Conselho de Segurança da ONU e fazer do nosso jeito. Não, não é assim. A gente não tem esse tipo de poder.
we don't have that kind of leverage. Yeah, and it also moves the goalposts, Assad, because if people É, remember the e isso reason também why muda as there was regras do that jogo, UN Assad. Security Council Porque, resolution se as that pessoas was, lembrarem, o motivo pelo qual existe you know, aquela resolução do Conselho de Segurança da ONU que foi aprovada lá, not não é because, porque, as como some alguns claim, and this dizem, happens e not isso just with acontece Iran, não but só also com o with Irã, China, mas também com a Russia, China e these com a countries Rússia. that are trying Esses to países que move the tentam needle realmente actually mudar move as the world in coisas a e levar o better mundo para um direction caminho for melhor all of para toda a humanity, humanidade, they often get acabam levando a blamed culpa por for why situações things like como this essa. occur, but Mas as people pessoas forget esquecem que, that primeiro, one, os the Estados United Unidos States e is the Israel threat estavam from ameaçando back voltar a um to genocídio full total em genocide on Gaza Gaza se a if it resolução não wasn't fosse passed. aprovada. And two, E segundo, all of todos os the países do countries Golfo in the literalmente Gulf se reuniram, literally conversaram e aconselharam, consulted, inclusive a counseled, Autoridade and said, Palestina, que as including pessoas the podem Palestinian criticar e Authority, condenar o which quanto quiserem, people can criticize mas é o and único condemn, órgão nas but Nações it's Unidas the que tem one alguma body at voz. the United E, Nations pro that bem ou pro has mal, muitas any vezes say, pro mal, and claro. for better or for worse, for a lot of times for worse, of course. But at the same time, to expect that this Mas, ao mesmo tempo, esperar que essa resolução, que foi aprovada basicamente sob pressão, com o apoio de países e entidades que, sinceramente, talvez nem devessem ter apoiado, mude o foco do problema real, é complicado. O problema é que não houve nenhum esforço sério para conter os Estados Unidos e Israel e colocar toda a responsabilidade no Irã, ou em um único país, quando o Império e Israel, literalmente Israel, ocupando o território palestino, continuam agindo assim. Eu acho que muda completamente o foco da questão. E isso acaba minimizando e até diminuindo o fato de que, sim, como Estado na região, o Irã é o único país que realmente fez algo em apoio à resistência palestina, e, na verdade, à resistência na região como um todo. E isso já acontece há muitas décadas. Mas e você, o que acha disso? Look, yes, there's actually a lot of truth to that. Olha, sim, na verdade tem bastante verdade nisso. Você vê pessoas, desculpa, isso foge um pouco da minha área de especialização para a qual vocês me convidaram, mas eu vejo gente dizendo, o Putin se vendeu, o Putin é burro. Desculpa. Everyone's a sellout. Yep. Não, eu ia dizer, todo mundo se vende. O Putin se vendeu também. Yeah. And they say that, why isn't it that E aí dizem, por que o Putin está demonstrando fraqueza? Porque veja bem, a Rússia também está negociando com os Estados Unidos, certo? Então, quando as pessoas criticam o Irã por negociar com os Estados Unidos, é importante lembrar que a Rússia também negocia com eles. E a Rússia é uma superpotência. Eles não estão sob as mesmas restrições e pressões que a gente. A China está tentando controlar a escalada com os Estados Unidos. Eu não chamaria isso exatamente de negociação, mas eles também não vão dizer algo como, quer saber? Dane-se vocês, americanos. Vamos ver tudo do nosso jeito. You Americans, we're just going to do our own thing. No, they still, despite their big economy and despite Mesmo their com toda a power and força e o might, tamanho da they still economia manage deles, to escalate. eles ainda conseguem controlar a escalada. Mas agora, cada um desses atores está sendo chamado de vendido, né? 2 vezes em uma semana, se eu lembro bem, uma refinaria em Moscou foi atacada por drones ucranianos, certo? Teve também outro ataque a uma instalação do complexo militar industrial na Rússia, não foi? E a verdade é que a Rússia não tem uma solução viável, concreta, para a Ucrânia, né? Dá para imaginar a quantidade de recursos que eles tiveram que despejar na Ucrânia para conseguir ocupar essas áreas? O que, eles deveriam simplesmente marchar até Kiev? Você acha que isso é fácil? Acha que o Putin tem essa opção e simplesmente escolhe ignorar? Você entende o que significa a produção de drones ucranianos? Do you understand that Ukrainian drone production facilities have been moved to Germany, Italy, As instalações foram transferidas para a Alemanha, para a Itália, para outros países, justamente para não ficarem vulneráveis a um ataque russo. Desculpa, é meio estranho para mim falar da Rússia quando o assunto era o Irã, que é o tema pelo qual eu fui convidado para conversar. Mas, na verdade, isso se conecta com a pergunta e com o tipo de ambiente que você cria ao fazer essa pergunta, né? O que você acha de todos esses atores tomando decisões que as pessoas têm tido dificuldade para entender? O que eu preciso dizer é o seguinte: por favor, entendam que existe um limite
por quanto alguém pode se informar sobre os acontecimentos de um país usando o tradutor automático do X ou apertando o botão de traduzir no Telegram. É preciso estudar um país por mais de 10 dias. For more than 10 days. You have to study a country for like 1 decade, 2 decades. Você precisa estudar um país por, sei lá, uma década, 2 décadas, para realmente se tornar um especialista naquele país. Não é fácil. Quando você diz que uma pessoa como o presidente Putin é um vendido, ou que ele está tomando decisões estúpidas, ou fala das decisões que os generais da Guarda Revolucionária Iraniana tomaram, você precisa se colocar no lugar deles e se perguntar se conseguiria fazer o que eles fizeram. Você realmente acha que, se estivesse no comando da Guarda Revolucionária, com o orçamento modesto que eles têm, teria que enfrentar o exército dos Estados Unidos? Só um detalhe rápido. O orçamento do ISIS é maior do que o das Forças Armadas iranianas inteiras. O orçamento do ISIS, veja só. Você acha mesmo que conseguiria lutar contra o exército americano, que tem um orçamento maior do que o dos próximos 10 países somados? Acha que conseguiria fazer isso? Então você não percebe a contradição interna na sua própria fala. Se vocês tivessem lutado por mais tempo, poderiam ter vencido. Mas ao mesmo tempo, você ignora confortavelmente o fato de quem realmente conquistou esse tipo de vitória que você faz parecer tão fácil de alcançar, certo? Você faz parecer que foi fácil de conseguir. Essa vitória foi alcançada pelos generais da Guarda Revolucionária Iraniana. Só que, ao mesmo tempo em que você diz que eles foram poderosos o bastante para obter uma vitória total, o que, aliás, não é totalmente verdade, nós sofremos muito, e ainda assim, conseguimos nos controlar, nos manter firmes e nos defender dos Estados Unidos. Se amanhã eu perder uma corrida para o Usain Bolt, sendo uma pessoa de mais ou menos 100 quilos, que nunca treinou corrida ou velocidade, e perder por, sei lá, alguns segundos, isso não faz com que o que eu chamo de... Acho que te perdemos por um instante. Espero que você volte. Você estava dizendo que isso não faz sentido. Enemies, o Chansaking. Perdemos você por alguns segundos. Você estava dizendo que isso não faz. Acho que ia dizer que isso não faz o que o Irã conseguiu continuar. Desculpe, a gente perdeu essa última parte. Tudo bem, olha, não precisa exagerar. Tá tudo bem dizer que o Irã conseguiu se defender. Não precisa entrar no modo de exagero e dizer, o Irã fez isso, o Irã destruiu os Estados Unidos. Tá tudo certo. Já é algo bem significativo o fato de o Irã ter conseguido se defender, certo? E se você não exagerar, vai entender as limitações que todos esses tomadores de decisão enfrentam, seja no Irã, na China, na Rússia, em todos esses países. Os Estados Unidos ainda são um país muito poderoso. E o ponto é o seguinte, eu acho que, toda essa conversa sobre o declínio do dólar americano, na qual infelizmente eu mesmo entrei, acho que a gente acabou criando um monstro que não consegue mais. Desculpa. A gente fez isso. Fomos a vários programas, falamos sobre o declínio dos Estados Unidos e sobre multipolaridade e criamos um monstro que agora não dá mais para conter, que está aí descontrolado. Então, desculpa, eu sei que a última parte do meu comentário ficou meio confusa. Não, eu acho que foi boa. Eu gosto de ter essas conversas mais amplas quando a gente chega na segunda metade. Mas, nos últimos minutos que temos, eu só quero dizer o seguinte, e depois peço suas considerações finais. É curioso, porque este canal é um grande defensor e promotor de um mundo multipolar. A gente realmente gosta de mostrar o que tem sido possível conquistar, o que países como Irã, China, Rússia e até países menores têm conseguido fazer. Mas eu acho que existe uma tendência de enxergar essa mudança na ordem mundial como um jogo de soma zero, como se China ou Rússia fossem polarizar os Estados Unidos, ou como se os Estados Unidos fossem simplesmente desaparecer por causa do que eles estão fazendo, ou do que o Irã está fazendo. Because of what they are doing or what Iran is doing, when
A verdade é que a forma como o Império Americano se comporta, toda a sua estrutura, não só o sistema financeiro baseado no dólar, mas tudo, o sistema político, o militar, tudo, não foi construída necessariamente para prosperar, crescer e durar para sempre. Eu acho que ele foi construído para colapsar. Mas não vai ser destruído por algum tipo de guerra global. As próprias contradições internas é que vão acabar destruindo esse sistema. E isso significa que as pessoas que vivem nesse país, que vivem no Ocidente, vão ter que ser as responsáveis por isso. Assim como o povo iraniano teve que fazer, e como tantos outros povos ao redor do mundo também tiveram que fazer. Eles tiveram que dizer, tá bom, é isso que a gente quer. A gente quer um sistema melhor. This is what we want. We want a better system. We want a better world. We have to build this. A gente quer um mundo melhor. E temos que construir isso. Não é a China nem a Rússia que vão destruir isso. China, Rússia e Irã, todos eles precisam se desenvolver. Precisam cuidar de si mesmos, do que precisam, do que desejam. Você não pode travar uma guerra total contra uma potência nuclear. Primeiro, isso nem existe. Não se faz guerra total com armas nucleares. A era nuclear acabou com qualquer possibilidade de uma guerra entre Rússia e Estados Unidos, ou entre China e Estados Unidos, que não termine em catástrofe nuclear. Então, dito isso, China, Rússia e Irã, qualquer país, seria tolo em entrar nesse tipo de guerra. Seria muito mais sensato e muito melhor posicionado para focar em construir algo melhor. Por isso, eu peço ao público no Ocidente, e claro nos Estados Unidos, que se concentre nas mudanças que precisam fazer para que tudo isso pare. Porque no fim das contas, é isso que vai acabar com o genocídio em Gaza, com o genocídio contra o povo libanês, com essa guerra contra o Irã. Tudo isso. É isso que pode parar. O Irã, a China, a Rússia, o eixo da resistência, todas essas forças que estão tentando lutar por algo melhor, elas vão reagir. Mas no fim, se o Império tiver carta branca para fazer o que quiser, com o próprio consentimento, ou pelo menos com um consentimento tácito, ou com as pessoas simplesmente não prestando atenção, seja lá o que for, é aí que estão os grandes perigos, na minha opinião. Mas é assim que eu vejo, Hassan. Sua palavra final, para a gente encerrar. É engraçado você ter mencionado isso, porque eu também falei sobre esse assunto, né? As pessoas têm uma percepção muito estranha sobre isso. Elas acham que, se o Irã vencer e a gente de alguma forma conseguir libertar a Palestina, isso vai resolver o problema do sionismo nos Estados Unidos e que o Congresso vai finalmente colocar as necessidades básicas dos americanos em primeiro lugar, em vez de manter sempre uma política de Israel em primeiro lugar. Mas não, na verdade a situação piora. Onde você acha que todos esses sionistas vão se realocar quando não houver mais um Estado etnossupremacista sobre o qual eles tenham total liberdade? Eles vão se tornar ainda mais agressivos dentro dos Estados Unidos. Então, de um jeito meio estranho e distorcido, se você quiser pensar de forma egoísta, reze contra a vitória do Irã, porque as coisas vão ficar mais duras para vocês. Eu estou falando muito sério sobre isso. Tem muita coisa que as pessoas precisam aprender a fazer por conta própria. Veja bem, desde 2016, eu ouço falar do Bernie Sanders, e também dele mesmo, que depois acabou se mostrando uma fraude. Quero dizer, para alguém de fora como eu, aquele você está pronto para uma revolução, com aquela voz e aquele jeito todo peculiar dele. E essa revolução nunca aconteceu, né? Eu ouço gente dizendo que há uma mudança na sociedade americana, que as pessoas estão mudando de opinião. Mas aí eu vejo uma coisa dessas. A Marjorie Taylor Greene apresentou uma emenda para impor um embargo total de armas contra Israel. 6 pessoas votaram a favor. 3 das 6 pessoas já não fazem mais parte do Congresso dos Estados Unidos. Marjorie Taylor Greene, Al Green e Thomas Massie. Vocês nem conseguiram manter o Thomas Massie no Congresso. Me desculpe, não quero ser desrespeitoso nem arrogante, mas achar que de alguma forma a vitória do Irã vai mudar isso. Não vai.
É preciso entender que as falhas que existem na estrutura política dos Estados Unidos não vão ser resolvidas com a ajuda de fora. Isso nunca vai acontecer. Eu acho que uma visão mais realista, um entendimento mais claro da dinâmica que existe, seria algo muito positivo. E, aliás, isso não é para desmerecer as pessoas que realmente prestam atenção em política externa. Porque eu estava ouvindo, acho que era o Stephen Kinzer, o autor do livro Todos os Homens do Chá. E ele dizia que política externa nem entra no top 10 das prioridades ou das coisas em que o eleitor americano médio presta atenção na hora de votar. Então é admirável que eles tenham decidido se interessar por política externa. Eles precisam entender que, embora a política externa seja importante, embora guerras a 12 mil quilômetros das suas costas afetem a vida deles, por mais admirável que seja essa consciência, eles têm que entender que outros países não podem resolver o problema deles. E é isso. A reforma vem de dentro, basicamente. The reform comes from within, basically. Yeah, and ultimately, if people E no fim das contas, se as pessoas nos Estados Unidos, as pessoas que assistem a esse programa, os ocidentais, se eles enxergarem o genocídio em Gaza, o genocídio contra libaneses no Líbano, a guerra contra o Irã, o Iêmen e por aí vai, como um problema deles também, então sabe, é preciso levar isso até os responsáveis por esse problema. E eles estão em Washington e em Tel Aviv. Certo, Hassan, foi ótimo estar com você hoje. Quero pedir para todo mundo deixar o like. Quero agradecer ao Peace Lover Forever pelo superchat. Desculpa por não termos conseguido entrar mais a fundo nisso, mas acho que acabamos abordando durante a conversa. Hassan, tem algum lugar onde as pessoas possam te encontrar? Assim eu já coloco o link na descrição do vídeo agora, para quem quiser ir lá depois. I have my own YouTube channel, which Eu tenho meu próprio canal no YouTube, quer dizer, eu não posto muitos vídeos lá. É mais uma forma de deixar minhas entrevistas acessíveis num só lugar, na parte de colaborações, sabe? Então, para quem quiser ver minhas entrevistas, é um jeito bem fácil de encontrar. O canal se chama Political Aficionado. Eu tenho o mesmo canal no Telegram e olha, o lugar onde eu sou mais ativo é no X, com o nome de usuário Safanejad IR. É SAF Braford AD Trafi ESU Admiri. ESME, Nimris Bufes Pelanteiro Ngir Panamalis que eu quero. Geopolitical developments in the region. Great. Yeah, I put both of those now in the video. Perfeito. Coloquei os dois links agora na descrição do vídeo aqui embaixo. Pessoal, não esqueçam de deixar o like antes de sair. Isso ajuda muito a impulsionar o programa depois que a gente termina. Amanhã eu volto para encerrar o mês de junho, dia 30, às 14h, horário do leste, com o professor Richard Wolff, para fazer uma análise econômica do que está acontecendo. Certo, gente? Então nos vemos lá, dia 30 de junho, às 14h, horário do leste. Lembrem de deixar o like antes de sair e confiram o trabalho do Hassan na descrição do vídeo depois. Até a próxima. A gente se vê lá. Tchau, tchau. And until next time, see you then. Bye-bye.